A Tropa de Defesa é uma força-tarefa criada exclusivamente para estudar e derrotar kaijus que ameacem o Japão. Por isso, seus membros são verdadeiros monstros, capazes de bater de frente com os kaijus mais poderosos e colossais. Hoje, eu trouxe uma lista com os 13 defensores mais fortes de kaiju número 8, separados por rank. Confira. 13. Aoi Kaguragi. Aoi é um dos oficiais mais promissores da terceira divisão, entrando para a tropa na mesma turma do Kafka. Ele era famoso nas forças terrestres de defesa, que é basicamente o exército do Japão, mas decidiu mudar de rumo, indo para a terceira divisão para enfrentar os kaijus cara a cara. Embora tenha uma personalidade bastante séria e até fria, ele se importa de verdade com seus companheiros de time, tanto que chegou a ligar para o seu contato lá na primeira divisão só para tentar impedir o extermínio do Kafka, do qual ele passou a considerar o seu amigo. Por conta da invasão do kaiju número 10, o Aoi foi transferido para a segunda divisão, onde passou por um treinamento intenso que fez ele evoluir bastante, até que voltou para recompor a terceira divisão. Quanto aos seus poderes, ele entrou na tropa conseguindo extrair 15% de força do seu traje, o que já foi absurdo, já que a média geral era de 9%, mas logo ele conseguiu chegar na marca de 25% de poder, chegando a usar diversas armas em combate, como uma bem legal capaz de atingir os seus alvos com uma onda de eletricidade. 12. Hairuchi Izumo. Outro novato da mesma geração do Leno e da Kikoru é o Hairuchi, que logo se tornou parte da turminha do Kafka, chegando a extrair de primeira 18% de energia do seu traje, mas também foi transferido e passou por um treinamento intensivo, onde mostrou uma evolução ainda maior, de 36% de poder. Hairuchi é filho do chefão da Izumo Tech, uma empresa de armamento e tecnologia japonesa que fornece a maioria das armas da tropa de defesa, como se fosse as indústrias Stark da Marvel. Talvez por isso, e por ser o maior fã da Minashiro, tirando o Kafka, o Izumo desde cedo se especializou na artilharia com armas de longo alcance, tanto usando rifles de precisão como flechas envenenadas, capazes de paralisar os seus alvos. Mas por não ter mostrado ainda tantos feitos no mangá, eu vou colocar ele aqui ainda no rank B, apesar de saber que ele tem muito potencial. 11. Samurai número 8. No capítulo 76, o Soshiro leva o Kafka para treinar em um templo sagrado, onde os defensores derrotados em combate estavam enterrados, e por lá, o prota tem uma visão de um samurai antigo, provavelmente do clã Hoshina, que lutou contra kaijus no passado. Aconteceu o fato do Kafka ter visto esse cara, que também era um defensor, e o Soshiro não, dá a entender que ele foi o responsável por acabar com o kaiju número 8 no passado. Ele mesmo foi o portador do Daikaiju, sendo ele, como eu gosto de falar aqui no canal, o Samurai número 8. Mais tarde, enquanto o Kaiju número 9 tentava absorver os poderes da Minashiro, o vilão mostra a ela uma visão de guerreiros que ele já tinha absorvido. E entre eles estava o diretor Isao, que ele já tinha absorvido. Um cosplay do Zenitsu e esse samurai misterioso, que parece ter tido grande destaque no passado. Só que eu não vou me estender muito aqui sobre o Samurai número 8, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal que explica direitinho a possível origem dele e de como ele pode ter sido o portador do Kaiju que parasita o Kafka. E é por isso que ele tá aqui nessa lista. 10. Jugo Ogata. Jugo é o capitão da 4ª divisão da tropa de defesa do Japão e o antigo parceiro de time da Hikari Shinomiya, a falecida mãe da Kikoru e também esposa do diretor Isao. Durante a juventude, Jugo e Hikari alimentaram uma espécie de rivalidade, o que fez os dois crescerem muito dentro da tropa, tipo um Gai Kakashi lá de Naruto. E eu diria até que ele alimentava uma paixonite platônica por ela. Talvez por isso ele se sinta tão culpado por perder sua amiga, pois foi o Jugo quem incentivou a Hikari a vestir o traje número 4 para enfrentar o Kaiju número 6, num incidente que tirou a sua vida. Anos depois, o Jugo acolheu o Leno Ichikawa e o Iharu Furuhashi, que também tá nessa lista, lá na 4ª divisão, tornando o segundo seu pupilo pessoal, porque Iharu não conseguia manter o seu poder de forma constante, como os outros defensores, mas conseguia gerar picos de energia poderosos no seu traje. No início, o Jugo foi contra dar uma arma numerada 6 para o Leno Ichikawa, devido ao seu trauma do passado, mas ao ver a determinação do seu aluno e a sua evolução absurda em apenas um mês, ele mudou de ideia e passou a apoiar o Leno totalmente. Ao usar o traje, o Jugo se torna um combatente poderoso, conseguindo gerar altos picos de energia para desferir golpes poderosos e rápidos, tanto usando os punhos como através de armas, como seu rifle, por exemplo. Mas só o fato desse cara ter sido rival da Hikari já coloca ele como um dos mais fortes da tropa de defesa. Mesmo assim, pelo mangá não ter mostrado tantos feitos dele, eu vou colocar ele no último lugar dessa lista, com o rank A. 9. Iharu Furuhashi. Iharu é mais um que entrou na tropa de defesa junto com o Kafka e seus amigos, chegando a ser transferido para a 4ª divisão e depois retornando de forma triunfal, passando a ser o líder do pelotão central da 3ª divisão. Iharu começou na tropa com 14% de poder de combate, mas quando viu que o seu maior rival, o Leno Ichikawa, se aproximava cada vez mais daquilo que ele queria se tornar, ele buscou evoluir ainda mais, através do próprio esforço. Porém, o Jugo Ogata percebe que o Iharu era igualzinho a ele no passado, pois o seu poder, apesar de não se manter constante como o do seu amigo Leno, tinha altos picos de poder concentrado, em curtos intervalos de tempo, pulando uma hora para 24% e outra para
41%, ou seja, o garoto nunca ia conseguir manter um alto poder de combate por muito tempo, como os outros defensores, mas em compensação, ele conseguiria lutar de forma bastante eficiente, usando desses altos picos de energia para acabar com o inimigo rápido e com poucos golpes, e seu treinamento com o Jugo foi focado totalmente nisso. Lembrando que o que faz tanto o Iharu quanto o Jugo oscilarem tanto, para mais ou para menos de energia, em questão de porcentagem de poder de forma imprevisível, é um fenômeno chamado de Flash Adapter, que impede o cérebro de manter contato estável com o traje de combate. E isso é tão raro que o Iharu é apenas o terceiro caso registrado dentro da tropa de defesa. Com isso, ele se tornou um dos novatos mais promissores, já que o seu estilo de luta explosivo conseguia dominar desde um simples Yonju até um perigoso Honju, tanto que ele foi capaz de liberar até 88% de poder do traje, que foi o seu maior pico registrado até então. E é por isso que ele tá a um passo de entrar nos tops mais poderosos da tropa, que eu vou começar a falar agora. 8. Minashiro. Minashiro é a amiga de infância do Kafka, que jurou entrar com ele na tropa para lutarem juntos. Ela entrou logo de primeira, ainda jovem, na terceira divisão, e em pouco tempo se tornou a capitã, não pelo seu rostinho bonito, mas por seu poder assustador, que supera o de qualquer outro membro da tropa, sem arma numerada. Como lutadora, ela não é muito boa no combate corpo a corpo, mas no uso de armas, ela é insuperável, chegando a usar com proficiência tanto armas menores quanto armas maiores e de longo alcance. Mina já derrotou centenas de Kaijus, incluindo Honjus e até Dai Kaijus, como o Kaiju número 10 e o Kaiju número 14 branco. Já foi dito que a Mina é tão boa na eliminação de Kaijus, sem precisar combater eles no X1, se ela fizesse parte da tropa de defesa há 10 anos atrás, o extermínio do Kaiju número 6 seria muito mais rápido e as baixas seriam reduzidas para menos de um terço do que foi. O próprio Isao Shinomiya chegou a falar que a Mina era uma anomalia que acontece uma vez a cada geração, e que a entrada dela na tropa mudaria para sempre a balança de poder do Japão. Vendo que o combate corpo a corpo era o seu fraco, a Mina faz questão de encontrar um combatente de talento para que eles formassem uma dupla perfeita para bater Kaijus, e assim, o Soshiro Hoshina se uniu a ela como vice-capitão. Ela também possui um tigre branco Kaiju, do qual ainda não sabemos a origem, mas que foi criado por ela desde pequeno, para lutar ao seu lado. A capitã da terceira divisão é respeitada tanto pela população, quanto pelos diretores da tropa de defesa, já que o seu pedido de clemência pelo Kafka teve grande peso, para Isao decidir se eles iam ou não exterminar o Kaiju número 8, sem falar que o próprio Kaiju número 9 reconheceu o poder único da Mina, tentando absorver os seus poderes para se tornar mais forte. Por isso, muita gente teoriza que se o Kaiju número 9 for derrotado, ele vire justamente a arma numerada da Mina, já que as suas características são bem parecidas. Mas eu vou trazer um vídeo só sobre isso aqui no canal, por isso já se inscreve e ativa as notificações. É por isso que a Mina é, sem dúvidas, a defensora mais poderosa da tropa de defesa, sem investir um traje numerado, o que deixa ela, na minha opinião, no topo do rank A, com o pezinho ali no rank S. 7. Hikari Shinomiya. Hikari foi a esposa do diretor Isao e a mãe da Kikoru, que por muitos anos foi o símbolo máximo de poder na tropa de defesa, até que houve o ataque do Kaiju número 6, e ela infelizmente não conseguiu lidar com a ameaça, perdendo a sua vida durante a contenção do monstro. Hikari já foi tanto a capitã da segunda divisão como a vice-capitã da primeira, e treinou ao lado de Jugo Ogata, como eu já falei, sendo incentivada por ele a vestir a arma numerada 4. De posse desse traje, a mãe da Kikoru se tornou a defensora mais rápida da tropa, com seus 93% de poder liberado, além de conseguir um feito que nenhum outro conseguiu, a habilidade de voar. Seus ataques eram tão suaves e a sua movimentação era tão rápida que muitas vezes parecia que ela estava dançando no campo de batalha, o que me faz acreditar que essa personagem tem muito em comum com a AC Silva, a mãe da Noelle, lá de Black Clover, que também tem as mesmas características. 6. Isao Shinomiya. Isao sempre foi sério e exigente, por isso sua relação com a Hikari foi tão contrastante, já que ela era calma e compreensível. Talvez por isso que ele foi tão afetado quando ela faleceu, o que fez ele odiar profundamente todos os Kaijus. Vendo que a sua filha seguiria pelo mesmo caminho da mãe, o Isao passou a exigir muito da Kikoru, trocando carinho e afeto paternal por duras críticas e treinos cada vez mais desafiadores. Tudo para que ela fosse melhor, fosse perfeita no combate e não sofresse o mesmo destino da Hikari. O problema é que isso gerou um trauma na garota, mas isso eu conto melhor daqui a pouco. Isao era o mais forte da sua geração em questão de força, mas depois que descobriram que ele era compatível com a arma numerada 2, o seu poder passou para outro patamar, fazendo dele o homem mais forte entre todas as gerações da tropa de defesa, o que fez ele exterminar centenas de Kaijus com seus socos sônicos, poder das duas manoplas convertidas do corpo destruído do Kaiju número 2. A sua porcentagem de poder liberado nunca foi revelada, mas por ele ser considerado o mais forte no seu auge, dá pra imaginar que ele podia liberar 100% de poder, ou então bem perto disso. O diretor Isao também foi aquele que idealizou o estilo de luta único da tropa, que foi considerado tão eficiente quanto outros estilos de luta de clãs milenares, como o da família Hoshina, por exemplo. E foi com isso que ele conseguiu não só bater de frente e aguentar alguns segundos com o modo Berserk do Kaiju número 8, como também quase chegou a exterminar o Kaiju número 9 em um combate corpo a corpo. Só é uma pena que ele foi absorvido, junto com os poderes do Kaiju número 2. Mas mesmo após a morte, o Isao se tornou a força motriz que fez toda a tropa de defesa superar seus limites e evoluir bastante em um curto espaço de tempo, para enfrentar o Kaiju número 9 na guerra. 5. Kikoru Shinomiya. Filha de dois grandes defensores, todo mundo sempre
esperou muito vindo da Kikoru, que além de carregar o fardo de precisar superar os seus pais na tropa, ainda teve que passar por um trauma de infância depois que sua mãe faleceu, pois o seu pai passou a tratá-la de forma diferente, como eu já falei. Kikoru foi mais uma que entrou na tropa junto com o Kafka, começando uma rivalidade com ele, ainda no estacionamento, no dia do teste de admissão. Kikoru de início logo se destacou na terceira divisão, chegando a atingir 45% de poder do seu traje, o que deixou ela no mesmo patamar de um capitão já formado. Mas ela não parou por aí, pois além de aumentar ainda mais esse número, chegando até a 94%, ela passou a portar um machado especial que emite raios de energia kaiju, chamado de Axeman Shippo, e que claramente foi inspirado no Rompe-Tormentas do Thor, lá da Marvel. Depois do ataque do kaiju número 10, a Kikoru também foi transferida para a primeira divisão, junto com o Kafka, mas no caso dela, ela passou a treinar pessoalmente com o capitão Gen Narumi, que eu ainda vou falar nesse vídeo, e foi Gen, inclusive, que decidiu dar a ela a arma numerada 4, que antes era da sua mãe. De posse desse traje, a Kikoru ganhou acesso a todos os poderes que a sua mãe já usava, força aprimorada, velocidade e habilidade de voo, através de uma saia do traje que se transforma em asas. Com isso, a Kikoru foi capaz de exterminar não só um kaiju com fortitude de 7.0, como deu cabo da sua oponente mais forte até aqui, a kaiju número 15, que tinha uma fortitude de 9.0, e foi criada pelo kaiju número 9, exclusivamente para enfrentar e derrotar a loirinha. Só que ela passou sufoco para vencer essa kaiju numerada, porque além dela ser muito forte, ela conseguiu atacar a filha do Isao psicologicamente. Só que com a ajudinha do Kafka, que lembrou a Kikoru quem ela era de verdade, ela conseguiu passar o rodo, ou melhor, passar o machado na sua cópia, derrotando ela definitivamente. E um detalhe bem interessante é que a Kikoru também conseguiu ver o fantasma da sua mãe, o que indica pra gente que de algum jeito, esses trajes numerados conseguem guardar memórias ou até parte da essência das pessoas que já foram seus usuários. 4. Soshiro Hoshina. Soshiro é um membro do clã Hoshina, famosos por serem espadachins excelentes, e que se estabeleceram ao longo da história. Porém, o Soshiro viveu a vida toda na sombra do irmão, o Soichiro, a quem todos diziam ser o grande talento da família. Soshiro viu de perto seu irmão se tornar capitão da 6ª divisão da tropa de defesa, enquanto ele era repetidamente rejeitado por todos os outros capitães das outras divisões. Mais ou menos o que aconteceu com o Master lá na prova de recrutamento dos esquadrões mágicos. Só que toda essa rejeição talvez tenha sido porque o Soshiro não possuía quase nenhuma habilidade com armas de fogo, enquanto seu talento realmente estava na habilidade de empunhar espadas. Só que com a tecnologia, meio que se tornaram ultrapassadas, principalmente dentro da tropa de defesa, que costuma lutar contra monstros colossais. Ele mesmo já chegou a falar que diante de um kaiju de pequeno e médio porte, ele era excepcional no combate. Já contra os kaijus colossais, ele era praticamente inútil. Mesmo assim, ele não desistiu e continuou buscando seu lugar na tropa de defesa, até que Minashiro viu valor nele e fez do Soshiro o seu vice-capitão, já que Kafka Ribino não tinha cumprido a promessa de lutar ao lado dela. A parte irônica é que foi justamente o Soshiro que criou um laço de confiança com o Kafka a ponto de recrutar o Prota para a divisão de sua capitã, chegando a treiná-lo pessoalmente, com seu estilo de luta secreto para que o Kafka pudesse derrotar o kaiju número 9. Como vice-capitão, o Soshiro foi capaz não só de bater de frente com o Kafka, como quase derrotou o kaiju número 10, com seu poder liberado de 92%. Depois que o kaiju número 10 foi convertido em arma numerada, o Soshiro vestiu o traje para enfrentar o kaiju número 12, outra ameaça mandada pelo grande vilão para dar cabo dele. Porém, o vice-capitão superou todas as expectativas e lutou em dupla com seu novo parceiro, conseguindo assim acabar com a ameaça. 3. Leno Ichikawa. Leno foi introduzido logo no primeiro capítulo da obra, entrando na empresa de coleta de kaijus derrotados e logo se tornando parceiro de trabalho do Kafka. Não demorou muito e os dois se tornaram melhores amigos, e foi o Leno inclusive que fez o protagonista fazer o seu último teste para entrar na tropa de defesa, junto com ele. Já dentro da tropa, Leno foi um dos que guardou o segredo do Kafka, aconselhando seu amigo várias vezes para que ele evitasse se transformar no kaiju número 8, na frente de seus companheiros, já que isso significaria o seu fim. Como eu já falei, os recrutas mais promissores da 3ª divisão foram remanejados, e o Leno foi um deles, indo parar na 4ª divisão, onde não só treinou sob a tutela do Jin Ogata, como ganhou o direito de usar a arma numerada 6, que até aquele momento não tinha nenhum outro usuário compatível. Ainda enquanto oficial, Ichiwaka chegou a liberar 8% do seu traje de combate, inicialmente, evoluindo depois para 18%, 43% e por fim, chegando a marca de 51% de energia. Mas foi depois de vestir a arma numerada 6 que ele chegou em outro patamar, pois passou a ter todas as habilidades de gelo daquele considerado rei dos kaijus. Com isso, o Leno foi capaz de segurar e exterminar uma grande quantidade de kaijus da 3ª onda, que possuíam um tamanho, cada um deles, de um prédio de 10 andares, o que permitiu que o Kafka corresse para ajudar a Minashiro contra o kaiju número 9. Isso coloca ele aqui na elite do Rank S. 2. Gen Narumi. No quesito defensor com arma numerada, não existe ninguém mais forte do que esse cara na tropa de defesa. Quando está de folga, o Gen Narumi se assemelha muito ao Shikamaru lá em Naruto clássico, no quesito preguiça, e também adora gastar dinheiro, igualzinho ao Sukehiro Yami, de Black Clover. Tanto que o cara deve dinheiro pra todo mundo na tropa de defesa, o que fez ele ganhar fama de veaco e ganhar até um guarda-costas, que tem mais o papel de sua babá do que qualquer outra coisa. Mas no campo de batalha, Gen é extremamente sério e comprometido com o trabalho, o que faz até a gente questionar se esse cara não sofre de dupla personalidade. Por ser pupilo do Isao Shinomiya, Gen puxou a sua disciplina e seriedade, mas também sofreu seus traumas, a ponto do kaiju número 9 usar isso contra ele. Só que o capitão da 1ª divisão superou tudo
tudo isso com a sua própria força, e só cobrava uma coisa de seus recrutas, Kafka e Kikoru, que eles mostrassem resultados, senão seriam descartados. Pra você ter uma ideia da força desse cara, que já chegou a liberar 98% de força de combate do seu traje, ele conseguiu derrotar um clone beta do Kaiju número 9 na sua segunda forma, eliminou o Kaiju número 11 e teria exterminado o Kaiju número 8 com facilidade, caso o Kafka não tivesse conseguido controlar o Kaiju parasita dentro de si, na luta contra o diretor Izao. E o motivo é muito simples, ele possui olhos tão apelões quanto o Sharingan, que foram transplantados do Kaiju número 1, que permite a ele ver através dos próximos movimentos de seus inimigos, prevendo assim o que eles irão fazer. Ou seja, o Gen possui a habilidade da clarividência, e depois de evoluir esses olhos para prever movimentos com ainda mais eficiência, considerando a atmosfera, temperatura e outras características que podem ser cruciais em uma decisão do futuro, ele ficou ainda mais apelão. E o top 1 do Rank S, primeiro lugar, não tinha como ser outro, pois temos o Kaiju número 8, que é o resultado do Kaiju parasita com o Kafka Ribino. Kafka era só um gari que coletava Kaijus derrotados no campo de batalha, mas logo ultrapassou todos os limites de qualquer membro da tropa, adquirindo força aprimorada, velocidade, habilidade de se regenerar, de ressuscitar Kaijus e controlá-los, e também gigantificação, além de ter o soco tão perigoso quanto o Saitama lá no início do seu treino, chegando a exibir um nível de fortitude de 9.8, o maior conhecido até então. Existe todo um mistério por trás dos poderes do Kafka, mas nada disso impediu ele de lutar pela tropa, derrotando vários Kaijus poderosos e recentemente até realizou seu sonho de lutar ao lado da sua amiga de infância, Armin Ashiro. Depois do ataque do Kaiju número 10, Kafka foi exposto e preso pela própria Mina em pessoa, depois levado para a base da primeira divisão para aguardar a execução. No arco da contenção, Kafka foi mantido prisioneiro por dias, até que inúmeras provas a favor dele foram reunidas, e também o diretor Isao Shinomiya acabou tomando a sábia decisão de liberar ele, deixando o futuro da tropa em suas mãos. Junto com aquela nova geração, que era bastante promissora, Kafka não só foi capaz de parar os ataques de Soshiro Hoshina, como chegou a enfrentar o Kaiju número 9 3 vezes, vencendo na primeira, só que deixando o vilão fugir, vencendo de novo na segunda, só que ele tinha sido enganado por um clone do Kaiju número 9 para que o vilão conseguisse absorver o diretor Isao, e o terceiro e último embate, que ainda não teve desfecho no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas muito provavelmente, com a ajuda da Mina, ele vai conseguir derrotar o Kaiju número 9 definitivamente. Apesar de ninguém dar nada por ele, o Kafka se mostrou um gênio ao aprender o estilo de luta do clã Hoshina em apenas um mês, para conseguir enfrentar o Kaiju número 9, e ainda conseguiu mesclar esse estilo de luta com o da tropa de defesa, criando assim o seu próprio estilo de combate. Isso sem falar do seu vasto conhecimento de órgãos internos e pontos fracos Kaijus, aprendido durante anos, enquanto ele trabalhava na empresa de dejetos de Kaijus derrotados. Diria que a única fraqueza do Kafka hoje é a sua forma humana, que deixa ele vulnerável para receber ataques que podem quebrar seus ossos e lhe ferir gravemente. Mas até isso o Kaiju parasita já está corrigindo, pois foi revelado pelo médico da tropa que cada vez que o Prota se transforma, o processo de parasitagem converte seus órgãos de humanos para órgãos Kaijus. Então daqui a pouco ele não vai conseguir quebrar nenhuma unha. Kafka também possui o modo Berserk, que é quando ele deixa o Kaiju parasita assumir o controle, e que apesar de ser bem cansativo, faz o uso máximo dos poderes do Kaiju número 8, não parando até derrotar definitivamente o seu oponente, como vimos na luta dele contra o diretor Isao. Pra você ter uma ideia do quanto esse modo é apelão, além do Kaiju número 8 ficar maior e ganhar uma aparência avermelhada, ele ainda é capaz de regenerar o seu corpo inteiro, usando como base apenas o seu núcleo exposto. E por esse conjunto de habilidades, pelo potencial que ele ainda pode mostrar, já que apenas arranhou a superfície do que pode fazer, é que o Kafka Ribino, o atual usuário do Kaiju número 8, está em primeiro lugar dessa lista, encabeçando o Rank S de membros mais fortes da tropa de defesa. Curtiu o vídeo? Então compartilha ele com todo mundo que gosta de Kaiju número 8. Obrigado por ter ficado até aqui e valeu!